A expulsão. Expulsão? Exatamente, irmãos. A segunda obra, se você ler no contexto, se você ler a trama toda, você vai ver que existia um problema ali na passagem, que os fariseus, os religiosos, tinham admitido o seguinte: quem confessasse que esse Jesus Nazareno poderia ser o Messias ou era o Messias, ele seria imediatamente excomungado da sinagoga. E aqui cabe um esclarecimento muito importante. Esse cego, my friends, ele era mendigo. Ou seja, ele mendigava. A situação dele era uma situação difícil. E a gente sabe que naquela época a gente tinha muito pouco amparo social. E uma das formas de você amparar socialmente era permitir a mendicância. Tanto esse quanto aquele da Porta Formosa, que Pedro cura, eram pessoas que pediam esmola. E era uma forma, sim, até reconhecida entre os que frequentavam a sinagoga, daquela pessoa ter a sua subsistência ou ajudar a sua família. E esse cego, a pedir esmola era como a profissão dele. Era da onde ele tirava dinheiro. Então ele mendigava. Agora ele estava curado da sua cegueira. Isso é um motivo de extrema vultuosidade, alegria. Mas o que isso quer dizer, meus irmãos? O que isso se impõe nessa questão? Como podemos fazer considerações aqui? Ele sendo curado e reconhecendo que aquele homem que o curou poderia ser o Messias, ele seria expulso da sinagoga. O que indica que ele, além de mendigo, ele era frequentador da sinagoga, provavelmente ele ouvia, ele aprendeu, ele deve ter tido ensinos, e ele devia ser também uma pessoa piedosa. Ele devia ser uma pessoa que consultava as escrituras, pelo menos ouvindo, aprendendo aos pés de alguém, e ele deveria ter algum saber escriturístico relevante, tá? Ainda que fosse tradicional, ou seja, que viesse por meio da tradição. Mas aqui tem uma segunda obra, irmãos, e pode parecer um tanto inusitado ou um tanto estranho. Como que a expulsão dele poderia ser contada como uma obra? Lembremos, o versículo 3 indica que são obras. Então, no mínimo, nós temos que achar mais de uma. E a segunda obra aqui, como a expulsão, né, uma das obras sendo manifestadas na vida dele, lembrando que essas obras são passivas da parte do cego. São coisas que acontecem na vida dele. Ele não pode, assim, simplesmente negá-las ou evitá-las. Ela acontece na vida dele. E a segunda obra, que é a expulsão, era uma coisa que deveria acontecer na vida dele. Vamos ver o registro bíblico dessa situação. Antes da gente fazer a leitura, de fato, da expulsão do cego da sinagoga, é importante a gente ver a admiração dos fariseus com relação ao milagre, tá? Então, para isso, a gente vai ver o versículo 3, a gente vai fazendo a leitura aqui e a gente vai refletindo aqui no texto. Levaram aos fariseus o que fora cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Aqui é uma coisa importantíssima para a gente averiguar. É contado como trabalho o fato de fazer lodo. Porque diz assim, era sábado o dia que ele fez lodo. Então ele quebrantou o sábado por fazer lodo. Aquele cuspe e mexer com barro foi tido como quebrantamento do sábado. Olha que loucura, olha que nível estava a tradição rabínica, como estavam os judeus na época. Entre aqueles judeus, deixou aqui bem claro que o sábado ele acabou sendo uma pedra de tropeço, uma coisa legalista, uma verdadeira atitude religiosa. Porque considerar o lodo como quebrantamento do sábado, e claro, a cura em si, aí sim, porque muitos alegavam, né, justificavam que Jesus quebrava o sábado por fazer curas, mas fazia o lodo, aquele barrinho que ele fez com o cuspe, para modelar aquela parte do olho dele, como um serviço que quebrasse o sábado. É impressionante em que nível estavam os judeus da época do Senhor Jesus. Aí, no versículo 15 diz assim, então os fariseus, por sua vez, perguntaram-lhe, como recebeu a vista? Ele respondeu, aplicou o lodo nos meus olhos, lavei-me, agora vejo. Por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros, porém, diziam, como pode um homem pecador fazer tais milagres? Havia dissensão entre eles. Tornaram a perguntar ao cego, que dizes tu a respeito dele? Visto que te abriu os olhos. O cego diz, é profeta. Essa confissão do cego é muito importante, porque ela nos leva à situação da confissão de Pedro lá em Cesareia de Filipe, quando o Senhor Jesus pergunta, o que diz o povo acerca do Filho do Homem? Aí os discípulos falam as confissões que haviam entre o povo. Uns diziam que ele era João Batista, outros diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era Jeremias, ou alguns dos profetas. Então essa era uma confissão interessante, era uma confissão que superava a confissão dos fariseus. Porque qual era a confissão dos fariseus? Que Jesus era pecador. Eles confessavam Jesus como pecador porque ele quebrava o sábado. Ele não guardava o sábado. Outra forma de que também os fariseus
confessavam Jesus eram acerca do fato dele fazer coisas por Beelzebu. Então Jesus foi chamado de Beelzebu e pecador. Essas eram as confissões das tradições religiosas acerca de Jesus na sua época. Os que conseguiram avançar um pouco mais, os que conseguiram ganhar um pouco mais de luz, começaram a perceber que Jesus tinha que ser ou João Batista, agora ressurreto, ou Elias, que eles estavam esperando, ou Jeremias, ou alguns dos profetas. Então eles fizeram a confissão de que ele era profeta. Mas essa não era ainda a confissão magna, a confissão superior. A confissão superior é a de Pedro, que diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o cego chegou perto, indicando que o cego não era daqueles que confessavam Jesus como pecador e como aquele que fazia uso de subterfúgios pelos poderes de Beelzebu, pelos poderes de Satanás. Alguém endemoniado, alguém com poder satânico, do qual Jesus foi acusado, e também um pecador ou alguém que quebrantava o sábado, ou simplesmente um pecador, ou alguém que era contra Moisés, que também Jesus foi acusado disso, de ser contra Moisés, a lei, os costumes, de quebrantar o sábado e de fazer as coisas por Beelzebu. Essa era a confissão sistêmica de Jesus. Quando você cria uma sistematização e formula essa sistematização, ela passa a ser repetida. E a repetição sistemática acerca de Jesus era essa. Um pecador que quebrava o sábado, desrespeitava Moisés e que expulsava demônios por forças satânicas. Mas o cego tinha uma outra impressão de Jesus. O cego, pelo menos, o considerou como profeta. Ele fez uma confissão dentro da revelação que ele tinha até então. Porque ele não conseguiu ver mais que isso. Então, e por que ele fala profeta? Por causa que profetas faziam sinais. Ninguém poderia fazer aquilo. Então, o cego não tinha escolha. Ele tinha que ser um profeta. Porque eu sei o que eu era. Eu era um cego de nascença. Eu provavelmente não tinha olhos. Agora eu tenho vista. Eu enxergo. Então, o cego ele deu um passo a mais. O que fora cego agora reconhece ele como profeta. Ele avançou um estágio. Então, né, quando os fariseus perguntam para o cego o que ele pensa, é profeta. E tu, o que dizes acerca dele? É profeta. Então, a confissão do cego é uma confissão genuína. Porém, não é o suficiente para ser parte da igreja. Você precisa confessar ele de outro modo. Você precisa vê-lo como o Filho do Deus vivo, como o Cristo, o Mashiach. E ele ainda não tinha visto assim. Mas será que ele o veria? Então a segunda obra é tirar o cego do sistema. É tirar o cego da sistematização. Irmãos, isso aqui não pode falar um pouquinho com você? Qual é a sua história com o Senhor? Quantos irmãos não foram movidos ao longo da história da igreja a sair de certas sistematizações? E quantas sistematizações, erroneamente, sem a aprovação divina, quiseram arrancar o joio ao seu próprio julgamento, não reconhecendo que o Senhor diz: não cortai agora, porque você pode levar o trigo junto, deixai para a época da colheita. Mas não fazendo isso, eles querendo arrancar o joio com o seu próprio sistema, com o seu próprio tribunal. Quantos trigos não foram queimados erroneamente? E sob qual critério? Eles queriam tirar o herege, o rebelde, o renegado. E o que eles faziam antes? Antes dele executar a pessoa, antes do tribunal da Inquisição, de fato, carbonizar essas pessoas, matá-las queimadas, ou de tantas outras formas, sobre tantas torturas horripilantes. Antes, eles excomungavam, expulsavam, depois matavam. Não é de se admirar que a obra do Senhor sobre a vida de muitos crentes é a sua expulsão da onde ele está. E se você tem essa experiência, meu irmão, minha irmã, seja por qual motivo for, e sobre a faceta histórica que for que você tenha passado, saiba de uma coisa: não duvide dos arranjos de Deus. Não duvide que Deus tem seus meios. E quando ele precisa tirar você da onde você está, para você estar no lugar aonde ele quer que você esteja e ver aquilo que ele quer que você veja, ele vai executar isso como uma grande obra na sua vida. Tanto é que a grande obra do cego, depois da sua cura, e isso vai elevando, porque a sua cura foi um processo importante, mas a sua expulsão foi um processo melhor. Deveria acontecer, porque se ele continuasse onde ele estava, ele continuaria, apesar de ser curado da sua cegueira física, ele continuaria cego espiritualmente. O Senhor não quer a sua cegueira espiritual. Quantos irmãos e irmãs, quantos amigos
friends do coração que amam o Senhor estão vivendo um lugar de cegueira. Têm os seus olhos abertos para muitas coisas, mas uma venda está em seus olhos porque está no lugar errado. Que o Senhor possa te direcionar com relação a isso. Muitos de nós precisam da segunda obra. Muitos experimentam milagres da primeira obra. Mas alguns irmãos precisam ainda da segunda obra. Esse é um texto muito bonito, porque falou comigo num período de muita dificuldade, onde eu tive que sair de onde eu estava, numa época difícil, onde eu tinha privilégios, espaço, onde eu tinha audiência, onde eu tinha um microfone, onde eu tinha um púlpito, onde eu podia falar abertamente. Mas quando você vê, quando você deixa de ser cego, quando você vê coisas que às vezes alguns não conseguem ver, e não é nenhum problema, até que vejam, você não pode abrir os olhos. Quem abre os olhos é o Senhor. Quem dá vista é o Senhor. Mas quando você vê, meu irmão, vem o segundo estágio, que é o seu deslocamento. É aquela peça saindo daquele lugar. É aquele movimento que nem é você que faz. É o Senhor que faz na sua vida. Então a expulsão do cego fala muito do arranjo divino, sobre Deus olhar para o lugar que você está. Se o lugar que você está é um lugar reprovado, a expulsão é necessária. O deslocamento é necessário. E assim foi com o cego. Voltemos aqui ao texto. No versículo 18, olha como o milagre do cego foi aterrador. Versículo 18. Mas os judeus não acreditavam que ele tivesse sido cego e que tivesse recebido a vista, enquanto não chamaram os pais dele. E os interrogaram. Interessante que fala os judeus, porque em algum momento fala fariseus, em outro momento fala judeus. Por quê? Porque isso pode significar que poderia existir outras tradições aqui, e que, no geral, né, a coletividade dessas tradições aqui, para o apóstolo João, na sua forma de falar, ele nomeia como judeus. Então, judeus, quando João está falando, ele está falando de judeus sistêmicos, judeus sistematizados, religiosos. Ele não está falando simplesmente judeus étnicos, ele está falando de judeus religiosos. Então, que poderia envolver até mais de algum partido. Isso aqui poderia ter chamado a atenção até dos saduceus, de outros grupos, tá, religiosos judaicos, de outras tradições rabínicas que poderia ter na época. E eles não acreditavam. Que queria cego era aquele um cego nas condições que falavam dele não ter vista e agora ter. E eles foram até os pais dele. E os pais deles falam o seguinte: este é o vosso filho, que vós dizer ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Responderam seus pais: sabemos que é nosso filho e que nasceu cego, mas como vê agora não sabemos, ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Interrogai-o, já tem idade, ele mesmo falará por si. Agora olha o versículo 22, meus amigos. Aqui está a assinatura do problema. E por que os pais tinham medo? Os pais eram, de alguma maneira, piedosos. Eram frequentadores da sinagoga. Eles não queriam perder aquela sua vida religiosa, aquele seu costume, aquela sua tradição. Eles estavam envolvidos nisso. Eles sabiam que havia sido pactuado que qualquer que confessasse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. Eles não queriam perder isso. Qual é a solução? Eles não entrarem naquela discussão, eles não brigarem, não defenderem, não falarem qualquer coisa. Eles não tiveram a preocupação de procurar saber quem tinha curado seu filho. Irmãos, se você tem um filho que tem uma doença séria e é curado miraculosamente por alguém, você não ia querer saber quem é aquela pessoa que curou seu filho? Você não queria acolher essa pessoa? Você não queria o bem dessa pessoa? Você não defenderia essa pessoa até com a sua própria vida? Olha o nível que chega a sistematização religiosa. Olha o nível que chega a tradição, como ela se opõe a Cristo. Isso aqui está na entrelinha. É uma coisa que vai além do texto, porque assim, no texto está escrito que os pais tinham medo. Mas aquilo que está além dessa linha é o seguinte: quando nós colocamos as tradições dos homens acima de qualquer coisa, nem mesmo o Senhor, pela qual a tradição foi posta, importa. Que a tradição supera aquele que é tradicionado, supera de quem a tradição fala. Que terrível, irmãos. Como a gente prefere aquela vida acomodada, aquele privilégio, aquilo que a gente conquistou no meio religioso, que de fato servia aos pés de Cristo. E os pais, pelo medo, né, de serem expulsos da sinagoga, se eximem da discussão. E olha lá, versículo 24. Aí eles vão chamar o cego de novo. E aqui, irmãos, nós vamos ter uma situação assim extraordinária. Olha só o que diz o versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Aqui tem uma coisa interessante. Aqui eles não blasfemam contra o Espírito Santo. Né? Eles poderiam falar que aquela cura foi por Belzebu. Por mais que eles cometeram aqui um pecado terrível de acusar o Senhor Jesus como um pecador, aquele que quebra o sábado, não reconhecer o senhorio dele, tampouco sua messianidade, ao menos eles não blasfemam contra o Espírito Santo. Porque eles não acusam Jesus de ser usado pelo chefe
dos demônios e dizem que Deus curou ele, né? De alguma maneira eles reconhecem a cura. Olha só o que eles falam. Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. O conceito judaico vê como pecador. Por quê? Por causa do sábado. Ele quebra o sábado. Ninguém que não guarda o sábado ou que quebra o sábado pode ser tido como uma pessoa digna. Ou o suposto candidato à messianidade, ou Elias, ou o próprio Machia, ele não pode ser. Tampouco um profeta. Ele tem que ser um pecador. Então nós vemos aqui mais um detalhe acerca de Jesus, que ele, na blasfêmia contra o Espírito Santo, ele expulsava demônios por Beelzebul. Na cura do cego aqui, ele é tido como pecador por quebrantar o sábado, por fazer lodo no sábado e por curar no sábado. Chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu, olha só a resposta do cego. Aqui prova que esse cego ele tinha um conhecimento bíblico, veterotestamentário das Escrituras, que ele vai dizer aqui um princípio que está nos Salmos e nos Provérbios. Olha o que ele diz. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego, agora vejo. Num primeiro momento, ele fala que se é pecador, não sei. Acho que aqui ele tem muito mais aqui uma ideia de fazer um franco jogo retórico para eles fazerem, talvez, os fariseus e os judeus refletirem. Como é que eu era cego, agora vejo? E como é que ele pode ser um pecador? Se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego, agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, o que é que te fez? A terceira vez que pergunta, irmão. Por quê? Por isso que esse milagre, ele chama a atenção do que só simplesmente uma pessoa vê. Parece mesmo que esse cego, ele devia ter as partes dos seus olhos fechadas. E o lodo foi abrindo o olho dele e provavelmente ele não tinha um globo ocular. Provavelmente. A gente não tem aqui como provar isso. Mas a atenção dos judeus e como eles ficaram perplexos com o milagre, me dá liberdade para ir além, fazer essa consideração. Perguntaram-lhe, pois, que é o que te fez? Como te abriu os olhos? Aí o cego, ele pega pesado aqui. O que fora cego, ele fala uma coisa que deixa eles muito irritados. Ele respondeu, já vô-lo disse, não ouvistes? Por que quereis ouvir mais uma vez? Porventura quereis também vós tornar-vos seus discípulos? Aqui ele pegou pesado, né? Porque isso aqui foi um insulto para aqueles homens religiosos. Injuriaram-no e disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde ele é. E aqui, meus irmãos, vai começar uma série de defesas do cego, defesas de nível teológico alto, que rebate os fariseus, os emudecem, vence eles no argumento. E de tanta raiva que eles ficam da defesa do cego, acerca do que tinha curado ele, que eles não fazem outra coisa que não seja expulsar ele. Mas antes disso, eles ficam em situação argumentativa precária. Eles ficam sem chão. Olha como o cego rebate-os acerca desse Jesus que o tinha curado. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde ele é. Respondeu-lhes o homem, é maravilhoso que não saibais de onde ele é. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores. Quando o cego diz, sabemos que Deus não ouve pecadores, e fala no plural, está refletindo o ensino daqueles homens. Aqueles homens ensinavam isso. Aquela tradição judaica ensinava que Deus não ouvia pecadores. Muito provavelmente, apoiados em textos bíblicos, como por exemplo o Salmo 66, 18, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Outro salmo, o 34, 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos ao seu clamor. Isso que indica que Deus não está atento ao clamor dos ímpios ou dos pecadores. Provérbios 15, 29 diz, o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Isaías 1,15 diz, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, ainda que multiplique as orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Percebe que a defesa do cego de que Deus não ouve pecadores é apoiado no texto sagrado, no texto bíblico. E quando ele diz no plural, sabemos que Deus não ouve pecadores, está acusando aqueles homens do seu próprio ensino. Está revertendo o conceito lógico daqueles homens e fazendo aqueles homens pensarem, ora, se Deus não ouve pecadores, como é que esse sinal aconteceu? Dando a entender que eles tinham que, no mínimo, refletir. Será que é esse homem que está errado? Ou será que essa é a nossa tradição em relação ao sábado ou várias outras tradições judaicas que talvez estejam erradas? A defesa do cego é apoiada em um elo escriturístico muito forte e de um nível de teor lógico que acusa, na verdade, aqueles religiosos, com poucas palavras. Mas continuemos o texto. Além dele falar assim, sabemos que Deus não ouve pecadores, ele também diz, mas se alguém temer a Deus e fizer a sua vontade, a este ele ouve.
que é o que nós acabamos de ler aqui nas passagens bíblicas. Desde que há mundo, olha isso aqui que interessante, versículo 32. Desde que há mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Essa ideia de abrir os olhos, embora seja uma linguagem dentro de um teor metafórico, até poético, de dar visão a uma pessoa que está cega, pode indicar, como eu disse a vocês, alguma ideia mais física, mais fisiológica, do que só ter a visão, né? E quando ele fala assim, jamais se ouviu que alguém abrisse os olhos do cego desde que o mundo existe. Desde que todas as eras, desde as eras, isso está no grego assim, é uma coisa que não é dessa era, não é das eras que se passaram. Um cego de nascença, nascer nas condições que eu nasci, depois ter vista. Se esse homem não fosse de Deus, versículo 33, nada poderia fazer. Então, aquela ideia que ele fala assim no começo, se é pecador eu não sei, eu sei que eu era cego, agora vejo, na verdade ela é desmontada pelo próprio argumento dele, porque ele sabe que ele não é pecador, porque ele diz e atribui esse homem como sendo homem de Deus. Antes ele fala que ele é profeta, agora ele diz que ele é um homem de Deus. A confissão do cego vai aumentando. A sua percepção desse homem que o cura vai ganhando contornos mais sólidos. As cores vão ficando mais vivas. Ele vai ganhando mais força. E eu não duvido, my friends, meus irmãos, que o Espírito Santo esteja usando esse homem nessa hora. E de uma forma muito aguda. Apesar de que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, ele fazia ainda o seu papel na terra por causa do próprio Senhor Jesus que estava na terra. E o Senhor Jesus era o acúmulo do Espírito Santo em uma forma humana, numa pessoa humana, num homem pleno, vivendo na terra. E esse Espírito Santo vai tocando esse homem para falar um pouco mais. Ele é mais que um profeta. Ele é um homem de Deus. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. Aí a resposta, né? Então, para você ver, por que a segunda obra é a expulsão? Essas palavras desse cego foram palavras que foram direcionadas por Deus. O cego fala por causa do Espírito. O Espírito faz falar. O Espírito desperta essas menções, essas considerações. São menções e considerações bíblicas. E ao falar, o que acontece no versículo 34? Eles lhe replicaram, tu nasceste todo em pecados. Eles voltam de novo àquela ideia de que ele havia pecado. Aqui está o cerne do ensino. Isso estava sendo divulgado, que aquele cego ele pecou antes de nascer. E a prova está aqui no versículo 34. Tu nasceste todo em pecado. Como é que uma criança vai nascer em pecado? Como é que uma criança vai pecar antes de nascer? Ou como é que essa criança nasce já com pecado? No sentido de ter cometido pecado. Eu sei que da natureza do pecado todos nós nascemos. Em pecado me concebeu minha mãe. Mas aqui estão falando dele ainda nascer como pecador. Como alguém que praticou o pecado e por isso que ele era cego. Aqui os fariseus estão acusando a cegueira dele, a doença dele. E colocando a culpa da doença dele nele próprio. Por isso que os discípulos tinham essa crença. Os discípulos eram influenciados por essas tradições. Tu nasceste todo em pecados, e tu nos estás ensinando? E lançaram-no fora. A segunda obra. Lançaram-no fora. Agora, a prova de que a expulsão dele era uma obra divina está no versículo 35. Vejamos. Soube Jesus que o havia lançado fora, e encontrando-o, lhe perguntou. Antes da gente entrar na pergunta do Senhor Jesus, o Senhor Jesus só estava esperando a expulsão dele. O Senhor Jesus estava ansioso para que ele fosse colocado para fora da sinagoga, para que ele fosse expulso da tradição, que ele fosse sistematicamente excomungado. O Senhor estava esperando isso. O Senhor não via a hora. A cura dele era para isso. Era para a sua expulsão. Quando o Senhor Jesus vê a sua expulsão, soube da sua expulsão, o Senhor Jesus teve interesse na sua expulsão. Jesus foi atrás dele. Jesus estava esperando ele ser lançado fora. Quão precioso é ser lançado fora quando o Senhor assim o espera. Quão precioso, meus irmãos, é ser expulso quando o Senhor assim o deseja. Aqueles que foram excomungados, queimados, torturados, mortos como Marte no tribunal da Inquisição, quantos deles não tiveram o apreço do Senhor? Essa segunda obra, irmãos, ainda acontece e vai acontecer muito com muitos outros tantos. Seja por um sistema religioso aparente, descendente, conectável, ou mesmo por um sistema religioso rivalista, que simplesmente
que é a sua exterminação. O fato é, ser expulso é uma bênção, desde que você faça isso como uma obra que é projetada pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo projeta essa obra, ser expulsão, não é verdade, é uma libertação. Sobre Jesus que o havia lançado fora, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Aqui alguns textos mais tardios, aqueles mais jovens, textos da Reforma, achando a palavra Filho do Homem uma palavra muito deslocada para adoração, para reverência, eles trocaram por Filho de Deus. Aqui é um erro, irmãos, porque olhar Jesus como homem é uma das coisas mais belas que existe, desde que você entenda a sua dupla natureza, a sua humanidade, porque ele foi o homem mais completo, o homem verdadeiro. O homem nascido como o homem verdadeiro, sem a mancha do pecado, o homem mais homem que pisou nessa terra. Poderia ser Adão, esse homem, se tivesse comido da árvore da vida, mas esse homem aqui era o verdadeiro homem. Era o homem que Deus anelou e não conseguiu completar por causa da queda. Esse é o homem completo. Olhar ele como homem, adorá-lo como homem, é só reconhecer a sua dupla natureza. É reconhecer quem ele é como homem e que esse homem divino carrega em si condições divinas que faz com que você se ajoelhe. Porque você só pode se ajoelhar para Deus. Mas quando ele fala para o cego, ele não fala para o cego ajoelhar para Deus, ele fala para ajoelhar para o homem. Então, em outras palavras, ele está dizendo: eu sou homem, Deus. Crês tu no homem, no Filho do Homem? Aí o cego diz, versículo 36, quem ele é, Senhor, para que eu creia nele? Aqui, irmãos, nós vamos ter a terceira obra